Olá, estava aqui montando um programa para realizar uma formação presencial de escrita poética e nisso eu estava percebendo alguns elementos que eu considero bastante importantes para que a gente possa desenvolver, né, a escrita poética de forma profunda mesmo, né? E me veio à mente dois aspectos que são assim que eu sempre busco trabalhar em algum momento, né? Sendo o primeiro deles a ideia do, dos sentimentos e que esses sentimentos precisam ser trabalhados, conduzidos, direcionados de alguma forma, né? Isso já cheguei a tratar aqui no canal em algumas outras oportunidades, né? Mas vou fazer uma abordagem um pouco diferente dessa vez. E o outro aspecto que eu costumo trabalhar também é a ideia de imitar, fazer uma imitação de um autor específico e de ideias específicas que ele traz para que nesse processo a gente acabe assimilando algumas dessas ideias. Pode parecer que não, mas muitas vezes a gente não entende muito bem o que está sendo colocado em algum poema e acredita que simplesmente é uma questão de duas coisas. Ou a gente não tem as informações necessárias, ou que o autor ele não foi claro o suficiente. E, na verdade, muitas vezes o que falta para nós é nos aprofundarmos naquela ideia que ele está trazendo. Mas sobre isso eu vou falar no outro vídeo. Eu vou deixar essa ideia da imitação e do desenvolvimento para um outro vídeo. Vou focar nessa ideia do sentimento e como a gente compreende melhor isso, né? Então, o sentimento ele precisa ser assimilado pela nossa consciência. Assimilado, entendido que eles não podem ser racionalizados de uma maneira fria, mas também eles não podem ser acatados a qualquer preço, né? Então, eu vou dar uns exemplos assim que parecem meio bobos, mas que a gente pode levar eles como elementos que nos como elementos que nos fazem refletir, né? Existem coisas que nós gostamos naturalmente e coisas que não gostamos, como se nós já viéssemos com isso impresso em nós. Mas que esse critério do gosto, muitas vezes em nós é falho e nós não sabemos discernir muito bem se aquilo nos faz bem ou não nos faz bem. Isso não vale a pena, esse gosto não vale apenas para um aspecto estético, mas sim para todas as coisas que a gente coloca na nossa vida a partir de um recurso que é esse, o gosto, né? Que é essa afinidade que a gente possui emocionalmente falando. Por outro lado, existem coisas que nós já não gostamos naturalmente e que não nos fazem a menor falta, né? Por exemplo, desde pequeno eu sempre tive uma certa aversão a cigarro, né? Então sempre que começava a acender aquela fumaça eu já não gostava e já me sentia estranho. E depois eu fiquei sabendo que cigarro não fazia bem, né? Então aí que eu nunca me interessei mesmo pela coisa. E a gente pode pensar isso para outras coisas também. Por exemplo, em nossa dieta tem coisas que nós gostamos que não nos fazem muito bem, né? Sei lá. Então, o exagero de doces, né? O consumo de certas substâncias que são totalmente nocivas ao corpo, né? Então, uma coisa que eu sempre notei é que, por exemplo, eu não gosto de Doritos, nunca gostei. Nunca fiz um esforço para não precisar, não gostar disso, né? Mas, por outro lado, tem coisas que eu não gostava, que com o consumo eu passei a gostar, né? E essas coisas saudáveis. Então, à medida que eu fui me colocando a consumir isso, eu fui gostando dessas coisas mais saudáveis e, por consequência, fui deixando de consumir certas coisas menos saudáveis, né? Então, isso fez com que,
ao longo do tempo meu paladar for se qualificando um tanto melhor. E com os nossos sentimentos, eles são mais ou menos assim. A gente precisa perceber que temos certas tendências, certas inclinações, e que essas inclinações nos levam a certos desvios de caráter muitas vezes, e outras não. E com o passar do tempo a gente precisa aprender a discernir isso e conduzir esses elementos. Porque não basta simplesmente, se nós estamos falando de uma formação integral, conduzir de maneira racional e fria essas tendências para as suas retidões, né? Como Marco Aurélio fala, há de ser reto ou endireitado. Isso funciona até um certo ponto, mas até um ponto mais além. A gente precisa endireitar-nos de outra maneira. A gente precisa aprender que certas coisas a gente precisa endireitar de uma forma mais quente, vamos dizer assim. Só para ter uma palavra apropriada, né? Mas o que eu quero dizer é que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são quentes, né? E precisamos aprender a ter essa quentura, como é que fala? Esse morno, essa coisa morna e quentinha, também para conduzir essas nossas inclinações. Então, à medida em que a gente vai se qualificando e percebendo, né, a natureza de cada um dessas nossas emoções, disso que nós desejamos, nós vamos também podendo perceber que certas coisas não são válidas. Então, eu preciso me observar, fazer esse exercício de observação, e para isso o diário ajuda, né, o artista que tem essa dificuldade de perceber, né, isso que passa no seu mundo interior, porque tudo que passa no escopo emocional do artista, ele vive com muita intensidade, né? Então, se ele fica triste, ele não fica simplesmente tristinho, né? Mas é uma coisa assim deprimente. Ele fica alegre, ele está efusivamente alegre. Então ele vive essas emoções com muita intensidade, ainda que ele possa ser de um temperamento mais introspectivo, mais melancólico. Em seu interior ele está radiante disso. Bom, eu vou então percebendo que eu não preciso nem fazer uma investigação intelectual sobre isso. Eu posso fazer, mas necessariamente eu não preciso fazer para chegar a certas conclusões. Repare comigo. Se eu tenho a tendência de ficar sempre irado e com a observação eu percebo que são sempre os mesmos motivos. Se eu tenho essa tendência, se eu tenho esse desvio, eu percebo que isso gera consequências, isso gera frutos nefastos, frutos podres, que destroem a minha vida, destroem as minhas relações, destroem minhas oportunidades de trabalho, etc, etc, etc. Se eu tenho um posicionamento sempre carente, sempre querendo receber coisa dos outros, algo dos outros, a atenção dos outros, o tempo dos outros, eu vou perceber nas próprias consequências desse posicionamento que isso me gera exatamente o oposto. Eu vou ficando sempre mais isolado, sempre mais sozinho, eu vou me tornando uma pessoa que não tem capacidade de lidar com minhas próprias emoções, porque eu estou sempre necessitando algo. Porque aquele que é carente, ele naturalmente, vamos dizer assim, né, entre muitas aspas, ele está em falta, né? Então, pelas próprias consequências desse posicionamento, eu vou percebendo que eu fico sempre sozinho, porque a pessoa se transforma num buraco negro, né? Parece que todo mundo que chega perto é atingido por um desânimo, por uma tristeza, por um autoabandono, né? Dá aquela sensação de
terra arrasada, né? Então todos os que chegam perto de uma pessoa carente ficam arrasados nesse mesmo instante, né? No mesmo instante que começa uma conversa, uma interação. E assim eu poderia desenvolver acerca de vários comportamentos, né? Ciúmes também, né? Então as consequências destrutivas do ciúme, né? Violência e agressividade e a paranoia que isso gera, né? Todas essas coisas são de âmbito emocional e todas elas acabam acarretando em consequências muito ruins, né? Então, por exemplo, a ira te causa o estresse, né? Então, a carência, né? A tristeza excessiva vai causar para a gente sempre um desequilíbrio, né? Hormonal. O ciúme vai nos gerar essa questão de ansiedade, de paranoia em relação ao outro. Então, são consequências físicas que nascem de um posicionamento, de um elemento emocional, né? De um mal, de uma má vivência emocional. E também mentalmente isso nos afeta bastante. Nossa psique, ela é trabalhada muito em cima das emoções, não podemos esquecer disso. E ainda que a gente possa trabalhar de maneira racional muito bem e sermos muito hábeis no manejamento, né, dessas emoções, a gente precisa entender que existe um limite para isso, porque precisamos também vencer as emoções no seu próprio campo, que é através de emoções mais qualificadas. E aí vem a pergunta, né? Ou seja, eu falei mais cedo de eu não gostar do Doritos, né? Mas se caso eu goste do Doritos, como é que eu como é que eu faço para não gostar mais? Ou seja, como eu posso fazer para não gostar de uma emoção que eu tanto gosto agora? Como eu posso fazer para tirar esse elemento de mim e, e me educar de uma outra forma? Ou seja, me construir ou trabalhar os meus gostos para que eu possa me inclinar para uma outra ideia, para um outro movimento, para algo que busque um posicionamento mais humano, né? Porque todos esses elementos excessivamente emocionais e egoístas, né, nesse caso, são posicionamentos animais, tá? Por quê? Porque todos eles visam, em última instância, o nosso prazer. E quando nós agimos visando o nosso prazer, isso não é uma questão de sentimento, mas sim uma questão emocional que nós compartilhamos com os animais. Então, a partir do momento em que a gente percebe isso e busca se qualificar, há todo um caminho que a gente pode fazer nesse desenvolvimento. Tá? Tudo isso eu tratei na formação Caça ao Jovem Poeta. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa formação ela é baseada no livro Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. E nesse livro, através de uma série de 10 cartas, ele instrui ao seu interlocutor, o Sr. Capos, elementos que ele reflete, que ele pensa sobre a criação poética. Tá? Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Vamos entrar em contato para aqueles que se interessarem. Tá? Ah, como então fazer para qualificar aquilo que nós gostamos? O Rilke, então, ele nos dá um conselho sobre isso para percebermos quais são os nossos sentimentos. Então, quais são os sentimentos que valem a pena, né, mantermos e cultivarmos? E no caso, quando eu falo de cultivar, entenda que é um incentivo para que aquela ideia cresça, para que para aquele tipo emocional cresça, ao passo que a gente desincentiva, né, ou enfraquece o incentivo do contrário, né, dos vícios. Então, Hilke nos dá o seguinte conselho, né, são sentimentos, né, todos aqueles que nos purificam e nos elevam. Né. Eles falam também de unificar.
E já vem elementos muito importantes para a gente trabalhar. Por que essa ideia de unificação? Por que essa ideia de purificação e de elevação? Né? Primeira coisa é que aquilo que é sentimento de fato, aquilo que, que nasce do amor, né? A gente precisa entender que todo sentimento ele tem uma origem no amor, ele nos torna mais leves. E não à toa, o amor ele tem essa representação mitológica com asas, sempre com asas. Né? O amor nos dá asas, né? E não é o Red Bull. O amor nos dá asas porque nos deixa mais leves. O amor ele tem origem divina, não é uma coisa humana. Ainda que os humanos eles possam tomar posse disso. Então, a purificação ela vem do momento em que nossas intenções elas não são outras que não o bem imediato, né, da pessoa a qual qual estamos beneficiando. Então, como o amor ele é generoso, ele busca antes dar do que receber para si. E nesse processo de buscar o bem do próximo, né? E é um processo não, um entendimento e uma, um lugar comum, eu até diria, né, desses pensadores antigos sobre a estrutura de uma sociedade. Né? Quando Aristóteles fala sobre amizade, ele fala que o primeiro pré-requisito para se ter uma amizade verdadeira é ter um sentimento de benevolência. E ele define a benevolência como o desejo de fazer o bem ao outro. E fazer o bem ao outro, se a gente toma isso em um sentido mais profundo, mais amplo, não consiste em agradar o outro, mas sim em tornar o outro uma melhor versão, né? Não gosto muito desse termo, mas acho que cabe para cá, uma melhor versão daquilo que ele pode ser. Então, como o Pinheiro dizia, né? Tornar-se aquilo que tu és. Então, o sentimento de benevolência faz com que nós possamos buscar isso para o outro, ou seja, ajudemos o outro a que ele se torne aquilo que ele é em essência. Então, ao buscar isso, você busca o bem do outro, mas por consequência, eu não diria por um acidente, mas por uma necessidade. Né? Ao fazer o bem ao outro, você faz o bem a si mesmo. Porque o maior bem que nós podemos fazer a nós mesmos é a virtude. E a virtude sempre tem um posicionamento de oferecer. Ela nunca é carente, jamais, em hipótese nenhuma. Porque virtude é força. Virtude vem de força. Então a palavra vir está relacionada com essa ideia de força. E a força permite com que os sentimentos sejam qualificados dessa forma. Da forma que você não permite que se instalem dentro do nosso sentir, do nosso mundo emocional, essas carências que puxam para nós a atenção da coisa. Então, no momento em que nós realizamos uma benevolência, não devemos ter em mente, em momento nenhum, o, o retorno disso. O retorno ele vai haver, é uma questão de necessidade. Isso é assunto para um outro vídeo. O retorno sempre tem. Façamos o bem, façamos o mal. Né? Mas precisamos pensar que se, se agimos com benevolência, nós não podemos ter em mente que vamos ter, vamos receber isso. Né? Vamos ter isso de volta. Vamos ter uma contrapartida nisso. E aí entra, né, na verdade, uma das partes mais difíceis
disso, de qualificar, de transformar essas emoções, que é justamente dominar esse desejo que nós temos de sermos reconhecidos. Para mim, eu acho que assim, uma das partes mais complicadas disso tudo. Tá? Também Santo Agostinho dizia que o fundamento de toda sociedade é o amor ao próximo, mas contribuindo então nessa ideia de Aristóteles, né, eu poderia dizer que eles estão em sintonia, né, estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Então, ficou faltando a ideia da unificação, né? Ou seja, como é que o sentimento ele pode nos unificar? Esse é mais fácil de explicar do que de compreender. Né? À medida que a gente estuda, né? Então, estou falando dessa ideia de educar os sentimentos que culmina, por exemplo, na ideia de educação da espontaneidade que vai falar o Julián Marias na sua educação sentimental. Essa, esse, essa culminação na educação sentimental, que é a educação da espontaneidade, vai nos apontar para o entendimento de que, uma ideia, né? Preciso me educar para que eu seja naturalmente bom, ou seja, que espontaneamente eu já entregue algo que seja nobre, que seja qualificado, que tenha uma que tenha esse sentimento de benevolência intrínseco, né? Que seja amoroso, no fim das contas, amoroso nesse aspecto universal, né? Que a que eu me referia mais cedo, que é divino. Para eu educar a minha espontaneidade assim, teoricamente, ok, eu entendo isso. Mas na ação, eu preciso fazer com que as minhas emoções estejam alinhadas com esse entendimento. Então, à medida que eu ajo de acordo com as minhas convicções, isso aí é uma coisa importante. Essa coerência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, que vai gerar uma ação. Eu não consigo agir em conformidade àquilo que eu não sinto. Eu posso buscar formar algo em relação a isso, eu posso fazer uma ação ou outra agindo não em conformidade àquilo que eu sinto, mas eu não consigo manter isso por um longo tempo. Eu sempre preciso, em algum momento, aprender a amar isso que eu defini para minha vida. Vamos dizer que inteligentemente eu entenda que o melhor é isso que eu estou te falando. O amor ao próximo, a benevolência, fazer o bem ao outro. Mas na prática eu percebo que isso seja algo muito difícil. Então eu percebi com a minha inteligência que o melhor para mim é isso, esse desenvolvimento desse amor. Mas no dia a dia é só porrada, né? Vamos dizer assim. É muito difícil lidar com o outro, a convivência. Eu muitas vezes também sou instável nas minhas emoções e eu preciso entender que muitas vezes eu também erro e eu preciso aprender a reconhecer esses erros e corrigi-los, né? Então é muito mais fácil você entender uma ideia bom, é uma boa ideia, né? Ela é válida de ser seguida do que segui-la de fato. Então, na medida em que eu entendo que a ideia do amor ela é válida e eu amo essa ideia, eu gero então uma unicidade em mim, ou seja, há uma coerência entre aquilo que penso e aquilo que eu sinto, que vai possibilitar uma ação muito mais qualificada, muito mais dosada, muito mais medida, muito mais até inteligente. E nesse sentido que eu falo, por exemplo, que a razão ela ela é desenvolvida a partir do momento em que a gente desenvolve esse sentimento. Então, por isso que a arte é essencial nesse processo. Então, à medida que eu vou compreendendo e
amando isso que eu compreendo, eu consigo muito mais facilmente agir em conformidade com isso. Então, eu me elevo ao mesmo tempo que eu me unifico. E me unifico também, não só em uma questão intelectual, porque eu inventei isso, mas no meu eu profundo, no meu eu mais interno, eu consigo, aquele que é o observador, né, e que está sempre presente apesar das nossas oscilações, eu consigo perceber essa, essa ideia como fazendo parte da minha composição. Né? Isso não é algo que eu estou falando, mas algo que vem do ensinamento milenar, que você pode encontrar nas escrituras sagradas, que você pode encontrar em outras religiões que abordam sobre os mesmos temas. Né? Então, à medida em que eu vou desenvolvendo esse entendimento, eu vou percebendo, eu vou me aproximando mais daquilo que em essência eu sou. Como dizia o Píndaro, né? Torna-te aquilo que tu és. À medida em que eu me torno aquilo que eu sou, né? Enquanto uma essência, uma ideia primordial, eu posso então amar isso e agir em conformidade com isso. Não é exatamente assim, né? Etapa por etapa. A vida é multifacetada e com múltiplas camadas. Mas eu acho que para o que eu quis trazer aqui hoje é o suficiente. Então, à medida em que eu percebo que um comportamento ele me desvia daqueles preceitos que eu estabeleci para mim, né? Que um comportamento que é uma inclinação emocional me traz, na verdade, um vício em relação a uma série de coisas, eu preciso me afastar dele como quem faz uma dieta. Então precisamos realizar ou executar ou viver em uma dieta emocional constante, onde a gente se afasta daquilo que é pernicioso e se aproxima daquilo que é bom. E isso vai, claro, culminar em uma dieta de cunho artístico também. Ou seja, o que é que eu consumo na minha alimentação emocional? O que é que eu assimilo? O que é que me faz bem? O que é que não me faz bem? Eu começo a desenvolver, então, um certo critério. Então, sempre que eu trabalho com formação de artistas em geral, né, de escritores, eu penso nessa ideia de começar por oferecer boas referências. E a partir disso, a gente começa a formar um certo critério. Né? E se eu não sei conceitualmente como encontrar essas referências, eu preciso buscar isso em primeiro lugar. Eu não me afasto de buscar os conceitos. Filosoficamente, a poesia e a filosofia estão relacionados, né, na sua origem. Mas, se eu não consigo encontrar ainda tão claro conceitualmente, consigo perceber de maneira, como eu falei mais cedo, através das consequências, o, o peso das ações ou a dificuldade não, desculpe, o peso das ações e se o que eu estou sentindo tem boas, é algo positivo ou algo negativo, certo? Em última instância, podemos observar aquilo que nós sentimos através dos resultados que eles geram, tá bem? E essa é a ideia que eu queria trazer hoje, sobre essa qualificação que a gente precisa ter em relação às obras que consumimos, porque isso vai dar esse aprofundamento emocional que precisamos ter se quisermos desenvolvermos nossa escrita e se quisermos sermos artistas de fato, tá bem? Então, caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, esses procedimentos padrões, tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima.